Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, pesquisa divulgada no início deste ano pela Confederação Nacional do Comércio, revela que 78% das famílias se endividaram no ano passado. E olha, é o quarto aumento anual seguido, também o maior desde 2010. Para diminuir o endividamento das famílias, programas governamentais e também ferramentas financeiras costumam ser usados para auxiliar na solução de problemas entre credores e devedores. A lei do superendividamento, por exemplo, criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresenta a opção de renegociar todas as dívidas de uma só vez, é um dos programas. A gente fala mais sobre esse assunto conversando agora com o empresário especialista em inovação, empreendedorismo e economia compartilhada, Rafael Barbosa, também conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos falando aqui do endividamento das famílias, não é? Chegou ao percentual aí de 77,9% das famílias endividadas no ano passado, praticamente 78%. Como é que você avalia a eficácia de programas governamentais, também dessas ferramentas financeiras disponibilizadas pelo mercado? Na internet a gente acessa muitas delas, para solucionar esses problemas de dívida familiar, Rafael? Jefferson, eu diria que o problema, né, eu até estenderia esse problema para a parte empresarial também, né? Eu digo que esse problema não é só um problema da pessoa física, né? A gente vê muitas pessoas na pessoa jurídica também com essa situação. As iniciativas governamentais feitas até hoje, né, tiveram o seu benefício, né, a sua atuação, só que não tem muita inovação, né? A gente percebe nesses anos todos que as tentativas são sempre as mesmas, né, de gerar redução de juros, parcelamento e tal, e isso está se esgotando. Essa onda agora de economia colaborativa, aí ela apresenta um pouco uma visão mais disruptiva sobre a tratativa desse assunto. Então, eu vejo com muito melhor olhos agora essa questão da economia colaborativa, como de fato está sendo praticada pelo Sebrae agora na X por Y, né, que é uma plataforma de permuta, muito mais eficiente, muito mais eficácia do que métodos tradicionais de parcelamento, redução de juros, que acaba não funcionando na prática, né? Você citou como exemplo essa xpory.com, não é? É uma plataforma de permutas multilaterais. Dê um exemplo prático de uma eficácia, da eficácia de uma plataforma como essa, Rafael. Bom, por exemplo, um pai de família que tem alguma profissão, né, consegue prestar algum serviço, seja web designer ou um marceneiro, ele tem ali uma dívida para pagar, seja escola de criança ou o próprio fornecedor dele para continuar trabalhando ou alguma demanda da família dele, ele não tem dinheiro para pagar, ou seja, ele está com esse débito lá. Ele conseguiria, dentro de uma rede de permuta, porque assim, se o credor dele aceitar o produto dele, ele não precisa de plataforma nenhuma, ele mesmo resolve lá, ele paga o serviço. Só que é muito difícil, né, de ter essa coincidência desse credor dele querer o serviço dele. O que a X por Y, junto com o Sebrae, fizeram? Construíram uma rede onde esse marceneiro, esse pedreiro, esse web designer, ele presta serviço para alguém da rede. Alguém paga ele numa moeda de permuta. E ele paga esse credor dele na moeda de permuta. Então, começa a desatar esses nós das dívidas, mesmo não sem o dinheiro, mesmo não empregando dinheiro. O que esse devedor está empregando é a capacidade de trabalho dele para quitar essa dívida. Agora, perceba a inteligência do negócio. Não é diretamente para o credor. Ele presta serviço para qualquer pessoa da rede, né? Qualquer outro membro da rede, da xpory.com, indicado pelo Sebrae e tal, e consegue quitar a sua dívida. Então, essa é a grande inteligência, né, da permuta multilateral. Bom dia, Rafael. Ernesto aqui. Agora, de uma forma geral, Rafael, você avalia que
a gente ainda tem que avançar muito nessa coisa da educação empreendedora, para a gente saber botar preço, para a gente saber as obrigações todas que tem, para a gente saber equalizar as dívidas e não estrangular, às vezes, uma boa ideia, né, que está ali, mas tropeça exatamente nesse quesito. Eu acredito, eu acho que esse é um dos problemas. O Sebrae entra nessa parte de educação financeira, em controle de gastos, de despesas, precificação. Eu acho que realmente o nosso empresário ainda é muito mal capacitado. Eu acho que o Sebrae tem ele presta um grande serviço, mas ainda tem muito a fazer. E agora a X por Y, né, como outras plataformas de permuta multilateral, é apenas uma ferramenta. Realmente, a educação financeira, a ciência do conceito, por exemplo, de fluxo de caixa, eu me impressiono que muitos dos pequenos empresários não têm a real noção do que é um fluxo de caixa. E isso é o que quebra a empresa, né? E que coloca a empresa, ou mesmo aquele profissional liberal, ou mesmo a pessoa física, né, em situação de dificuldade, né? Então, é muito importante observar o fluxo de caixa e ter essa noção. Agora, essa tendência, né, de economia colaborativa, que já é muito forte nos outros países e está chegando agora no Brasil, ela vem como um modelo para ajudar, né, o pequeno empresário nessa questão da gestão das despesas, né? Tá, você acha que tipo de impulso era preciso haver, ações complementares a essa ação do próprio Sebrae, para que esse pedaço tivesse um papel mais determinante agora nessa retomada, que a gente já está voltando ao que a gente pode chamar de normalidade após a pandemia, que terminou também, por conta mesmo da contingência, né, criando oportunidades para que negócios assim florescessem, surgissem, né? Olha, eu vejo que nós temos que primeiro tirar o cidadão, seja ele empresário ou não, da situação de dívida. E, após isso, estruturar de uma forma que ele não entre, né, novamente nessa situação. Então, esses modelos, por exemplo, feitos pelo Sebrae Goiás, juntamente com o governo do estado de Goiás, Associação Comercial, FEComércio, que montam feirões de conciliação na permuta, né, já está se demonstrando muito eficiente. Então, acho que esses movimentos de rodadas de conciliação, né, o Sebrae fazia muito e faz ainda muito rodadas de negócio, a gente fazer rodadas de conciliação, que a gente tire aquela empresa, aquele profissional liberal do nome sujo, né, do vermelho ali, onde ele não consegue acessar banco, não consegue acessar mais nada. Então, a gente resolver sanar inicialmente esse problema e, após isso, realmente acompanhar esses profissionais liberais, evitar que tudo se repita, né? Na mesma situação que estavam, né? Senão os refis vão ficar mais eternos do que os diamantes, né? Toda hora a gente ouve falar de um refis, ou municipal, ou estadual, ou federal, né? Pois é, e esse remédio do refinanciamento é um remédio que já está antigo e está se provando que ele não resolve, porque a economia colaborativa ela vem de uma nova forma. Olha, não vou te tirar dinheiro do seu caixa, eu vou deixar, você já está em dificuldade, então vou deixar você trabalhar e eu vou pegar a sua ociosidade, a sua capacidade ociosa, você vai pagar com produto ou serviço. Isso é muito mais saudável, financeiramente falando, do devedor, do que dar um refis para ele, porque além do fluxo de caixa do dia a dia, ele tem que colocar ali um financiamento de uma dívida anterior e é inevitável que ele vai se complicar novamente. E quanto mais ferramentas, educação financeira tivermos à disposição para, no mínimo, deixar nossas finanças em dia, certamente melhor, não é? Rafael, muito obrigado. Rafael Barbosa, que é empresário, especialista em inovação, empreendedorismo e economia compartilhada. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e convido a todos, né, a entrar na xpory.com. É gratuito, é uma plataforma licitada pelo Sebrae, que você pode testar ali a sua capacidade de fazer permutas e começar a quitar suas dívidas. Maravilha, um abraço. Agora 8h41 na tarde fina.